Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. E hoje a aula é intitulada O Parnasianismo no Sul do Brasil e a Poética de Emílio de Menezes. Ela centra-se basicamente num dos autores mais injustamente esquecidos das historiografias literárias brasileiras. Então, nós podemos perceber que esse autor que vive num arco temporal de 1866 a 1918, ele vive praticamente numa época de uma confluência de tendências artístico-literárias, como o parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo. Embora toda a sua produção fosse dentro dos cânones parnasianos, ele viveu esse período do pré-modernismo em que se confluem antecedentes do modernismo, com o que o Alfredo Bose chama de uma precedência temático e formal do modernismo, e também de uma continuação das tendências do fim do século XIX, como o parnasianismo e o simbolismo. Ora bem, 1866 a 1918. Esse poeta curitibano, que já em Curitiba, na época, uma capital ainda provinciana, ele já tinha certos costumes, tanto na maneira de se vestir, na maneira de falar, que destoava dessa sociedade vista como provinciana. Com 18 anos, Emílio de Menezes foi para o Rio de Janeiro e lá ele passou a ter uma vida marcada pela boemia e marcada pelo jornalismo. Ele se casou com a filha de um figurão, porém, pouco dado à vida doméstica, ele se separou, arrumou uma amante e praticamente vivia na boemia e no jornalismo. Escreveu muitos textos em jornais, participou da revista Fonfon e foi um dos fundadores da revista O Pirralho, da qual participa também o Oswald de Andrade. É interessante perceber que quando se fala no Emílio de Menezes, fala-se muito mais na sua poesia satírica, fala-se muito mais no anedotário, nas sátiras que ele escrevia nos jornais, que posteriormente foram reunidas em 1924 num livro de publicação póstuma chamado Mortalhas, cujo subtítulo é Os Deuses em Ceroulas. Mas a obra do Emílio de Menezes eu diria que vai muito além da sátira. Os poemas satíricos são, de maneira geral, nesse caso, poemas mais de circunstância, poemas que eu diria datados. Muitos deles, eles têm uma epígrafe que esclarece sobre quem ele está a falar, sobre que ele está a falar, sobre a pessoa e sobre o evento. Mas muitos não têm essa epígrafe, então existe uma mensagem cifrada nesses poemas. Além desses poemas satíricos, muitas pessoas conhecem, quem estuda literatura e conhece o Emílio de Menezes, de maneira geral, conhece mais esse veio satírico, mas ele tem também um veio lírico religioso, inclusive. Nós podemos perceber que, conforme um crítico chamado Elísio de Carvalho, quando ele escreve sobre os poemas da morte, existe nessa lírica mais religiosa do Emílio de Menezes, são versos alexandrinos que dão a impressão dessa terra aniquilada, morta e fria, do homem na sua condição de sofrimento, amargura e miséria, como se a produção literária do Emílio de Menezes fosse alimentada pela dor, a partir da tristeza fúnebre, da dor lancinante e do mistério da morte. A morte sendo vista como algo intangível, como um anseio pelo absoluto e pela eternidade. Basta nós vermos nas publicações do Emílio de Menezes. Em 1893, ele publicou Marcha Fúnebre. Em 1901, Poemas da Morte. Em 1906, Dies Irae. Em 1909, Poesias. Em 1917, Últimas Rimas. E, de forma póstuma, em
1924, Mortalhas, Os Deuses em Cerola. Então, nós vemos que os poemas marcados por esse lirismo, em que se veem as dores humanas, essas dores lancinantes e esse mistério da morte, a morte como algo intangível, como algo absoluto, com esse anseio de eternidade, aparecem vários elementos que fazem parte do discurso bíblico, como, por exemplo, no poema Jeová e Jesus, que passo a fazer a leitura. Jeová e Jesus. Jeová, que terra ou céu todo o universo tinha e lhe indicava o rumo e lhe traçava o norte, era, segundo a crença, uma força daninha que espalhava o castigo, a fome, a peste, a morte. A humana geração estúpida e mesquinha, quem quer que hoje a contemple em místico transporte, ante o Deus o perdão que na alma se lhe aninha, sente quanto Jesus a fez mais nobre e forte. Foi preciso que humilde ele andasse na terra, ele que era do céu, Senhor e majestade, dizendo quanto amor o amor de Deus encerra. Nasceu aqui, qual nasce a vil humanidade. E o que por nós sofreu ainda hoje nos aterra. Porém do Deus terror fez ele o Deus piedade. Este poema ele estrutura-se então em dois eixos, em duas imagens. Por um lado, a imagem do Deus terror e do outro lado, a imagem do Deus piedade. Esse Deus terror, que também é visto como Jeová, esse Deus piedade, que também é visto Deus do perdão. Esse Deus terror, que é marcado pelo castigo, pela fome, pela peste e pela morte, enquanto esse Deus do perdão, ou Deus piedade, está ligado à presença de Jesus. Ora, nós temos, por um lado, a imagem do Deus terror, a imagem representada no Antigo Testamento, e a imagem do Deus piedade, representada no Novo Testamento. Se nós formos ver a estrutura morfossintática do poema, percebemos que, junto a essa imagem do Deus terror, há vários verbos no pretérito imperfeito do indicativo, como, por exemplo, primeira estrofe, tinha, indicava, traçava, era, espalhava. Enquanto com a vinda de Jesus Cristo, os verbos começam a prevalecer no pretérito perfeito. Temos na segunda estrofe, fez. Na terceira, foi. Na quarta, nasceu, sofreu e fez. Ora bem, temos primeiro o nascimento de Jesus Cristo no nasceu aqui. Depois, nós temos o sacrifício, foi preciso que humilde ele andasse na terra. E depois nós temos duas recorrências do verbo fazer. Segunda estrofe, último verso, sente quanto Jesus a fez mais nobre e forte. Quarta estrofe, último verso, porém do Deus terror fez ele o Deus piedade. Então, o nascimento, a paixão e a ascensão, que são celebrados no tríptico chamado Os Olhares de Maria, no qual Maria assume o protagonismo, é pelo olhar de Maria que o nascimento, a paixão e a ascensão de Cristo são vistos. Então, nesse poema que muitos críticos consideram uma das obras-primas de Emílio de Menezes, nós temos aqui também esse percurso que vai do nascimento, passando pela paixão e passando pela ascensão, nesses verbos. Nós vimos, nasceu aqui, foi preciso que ele andasse na terra, sente quanto Jesus a fez mais nobre e forte, e porém do Deus terror fez ele o Deus piedade. Tanto esse verbo fazer, que mostra Jesus como um actante sujeito do
fazer que modifica um estado, esse estado do Jeová ou do Deus terror, que na primeira estrofe está associado a verbos no pretérito imperfeito, portanto ações não acabadas. Esse Jeová que todo o universo tinha, que indicava o rumo, que lhe traçava um norte, que era uma força daninha e espalhava o castigo, a fome, a peste e a morte. Esse Jeová, como um Deus todo-poderoso, um Deus punitivo, esses estados são transformados por Jesus. Sente quanto Jesus a fez mais nobre e forte. Essa humanidade que era vista como estúpida e mesquinha, na representação, nessa relação entre a humanidade e Deus, a humanidade estúpida e mesquinha, ou a humana geração estúpida e mesquinha, nesse tempo antes da transformação feita por Jesus Cristo, essa humanidade estúpida e mesquinha que se transforma em mais nobre e forte. Além dos adjetivos nobre e forte, nós temos o grau comparativo do adjetivo mais nobre e mais forte. Então, a presença de Jesus opera essas mudanças nessa humanidade. Essa humanidade passa, ela é representada com verbos e advérbios no presente, como por exemplo, quem quer que hoje a contemple, na alma cilianinha, qual nasce a vil humanidade, ainda hoje nos aterra. Então, a lição de Cristo, o sacrifício de Cristo, que por nós sofreu, nós temos os verbos nasceu, foi, sofreu e 2 vezes fez. Então nós temos o nascimento, a paixão e a ascensão de Cristo como elementos necessários para que essa humanidade se transforme de estúpida e mesquinha em mais nobre e forte, essa humanidade que é vista com verbos no presente, o Deus do perdão que se lhe aninha na alma, quem quer que hoje a contemple, a que nasce a vil humanidade, então essa humanidade de maneira atemporal, somos todos nós seres humanos nascidos em qualquer tempo. Em qualquer tempo nós estamos ligados a esse sacrifício de Cristo, a essas transformações operadas tanto na imagem do Deus punitivo, visto aqui como Deus terror ou Jeová, transformado em Deus piedade ou Deus o perdão, e na transformação também da humanidade de estúpida e mesquinha para mais nobre e forte. Então, nesse poema, nós vemos que nessa estruturação deste soneto, nós sabemos a maior parte dos poemas parnasianos são escritos em forma fixa, então, e caminhando muitas vezes para uma chave de ouro, a chave de ouro, porém do Deus terror fez ele o Deus piedade, nós vemos que há um caminho de uma estaticidade passando por uma transformação, e essa transformação que gera essas consequências, que se mostra essa ânsia do absoluto, maneira em que o autor, ao criar esse eu lírico, nesse poema muito mais religioso, filosófico, mostra como que este eu percebe esse mistério, como que este eu percebe essa transformação do Deus terror no Deus piedade. Então, por hoje é só. Daremos sequência na próxima aula acerca do lado dos poemas satíricos do Emílio de Menezes.